ordem, né, em que ela aparece aí no canon bíblico. Ela aparece logo, né, bem perto do livro de Efésios, e isso prejudica um pouco, tendo em vista que, via de regra, normalmente a carta de Paulo aos Efésios ela é mais lida e mais estudada do que as outras. Mas não quer dizer que a carta de Paulo aos Colossenses é menos importante. Não é porque ela é menos estudada que ela é menos importante. O tema central da Epístola de Paulo aos Colossenses é a suficiência e supremacia de Cristo. Aqui Paulo mostra que Cristo é suficiente, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Essa epístola é chamada de uma das epístolas paulinas da prisão. Paulo escreve 4 epístolas quando está preso em Roma, na sua primeira prisão. Na primeira prisão, ele usa algumas vantagens. Paulo era romano, ele usa da sua cidadania romana para ter alguns privilégios. Portanto, ele poderia receber visitas, mesmo algemado. Ele próprio fala, né? Estou algemado, quando eu escrevo para vocês. Mas ele tinha uma liberdade a mais. Ele escreve 4 epístolas quando está preso: Filemon, Colossenses. Esqueci quantas lutas agora. Mas são 4 epístolas que ele escreve. Colossenses é uma delas. Primeiro, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos tantos fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, a parte de Deus, vosso Pai. Paulo sempre se apresenta como apóstolo. Em 7 epístolas ele faz isso. Ele fala: olha, eu sou apóstolo. Lá em Gálatas, capítulo 1, ele afirma a sua autoridade apostólica. Ele se autodenomina apóstolo. E ele era, de fato, um apóstolo. Ele tinha uma autoridade que outros, depois dele, não tinham. Essa epístola é escrita numa igreja que Paulo nunca havia visitado até o momento. Paulo escreve essa epístola e ele ainda não havia visitado a igreja de Colossos. Posteriormente, ele visita, mas ele não tinha visitado ainda. Como que ele ficou sabendo, então, dos problemas que a igreja estava passando? Ele não escreveu por escrever. Ele recebeu a visita de um irmão que aparece aí no versículo 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, enquanto vós outros, fiel ministro de Cristo. Epáfras era, vamos dizer assim, o responsável, né, o pastor da igreja de Colossenses. E não somente dessa igreja, mas sim também da igreja de Hierápolis e da igreja em Laodiceia. Paulo, inclusive, chega a escrever uma carta para a igreja em Laodiceia. Não é aquela carta que você vai ler Apocalipse, não. Lá foi João que escreveu, Apocalipse 3, né, 14 ou 20. Ali foi João que escreveu. Mas lá aqui mesmo em Colossenses, capítulo 4, versículo 16, se você quiser ler aí, depois volta para cá, Paulo fala: olha, essa carta aqui, eu quero que vocês leiam ela na igreja em Laodiceia também. Da mesma forma, a carta da igreja em Laodiceia, que seja lida na igreja de vocês também. Porém, a carta de Paulo aos Laodicenses foi perdida ao longo do tempo. Então a gente não tem ela, ela não entrou no canon bíblico. Não foi da vontade de Deus que ela entrasse daqui. Mas essa epístola, sim, ela está aqui. Epáfras possivelmente foi um convertido por influência de Paulo quando Paulo esteve em Éfeso, na sua terceira viagem missionária. Então Paulo está em Éfeso e Epáfras se converte. Dali então ele vai e começa a plantar a igreja. Essas 3 cidades que eu mencionei, Hierápolis, Laodiceia e Colossenses, elas eram importantes. Até que aconteceu um evento trágico, aconteceu um terremoto. Com esse terremoto arrasou as cidades. A igreja de Laodiceia, né, que é uma cidade mais rica, puder assistir um maior, ela conseguiu se levantar. Colossos, porém, não se levantou. Colossos ficou bem fraca. E mediante a tudo isso, essa é, sem dúvidas nenhuma, a cidade menos relevante a qual Paulo escreve uma carta. Sem dúvida nenhuma. Diferentemente de Efésios. Efésios é uma cidade importantíssima. Ela tinha cerca de 300 mil habitantes, que era muita coisa para a época. Então Paulo escreve estrategicamente para Efésios, para dali a mensagem se espalhar mais. Mas aqui a gente vê que Paulo também dá importância não somente às grandes igrejas, aos grandes centros, mas também aos pequenos. Ele escreve a uma cidade que era muito fraca, que não tinha se levantado economicamente, e tinha sido um terremoto há pouco mais de 20 anos, há pouco menos de 20 anos. E Paulo escreve uma epístola para lá. A gente vê aqui também, vamos ler aqui o versículo
o 8 e o 9, a gente leu aqui na frente, né? Esse versículo, o versículo 8, a gente leu aqui na frente, a qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. O motivo pelo qual Paulo escreve essa carta é porque ele ama, mesmo sem lá. Ele conhecia alguns irmãos que ele menciona no final da carta, aquela igreja, ele menciona no finalzinho, mas ele não tinha visitado, mas amava. Esse é o nosso comportamento. Nós, enquanto igreja, enquanto irmãos, temos que amar mesmo sem conhecer. Amar tão próximo como a ti mesmo, quem está perto da gente. Eu tenho que amar uma pessoa que eu nunca vi na vida, que eu vi aqui agora, como se eu conhecesse há anos. Porque, infelizmente, nós como seres humanos, a gente tem essa tendência de amar mais à medida que tem o tempo, certo? E aí não confunde intimidade com amor bíblico. Uma coisa é intimidade, é claro. Jesus, ele tinha um círculo mais íntimo, né? Ele tinha, não é só 12, não, tinha vários discípulos, várias pessoas lá com ele. Mas dessas várias, só 12 estavam no seu círculo mais íntimo. Desses 12, ele tinha 3 que eram mais amigos dele ainda, Pedro, Tiago e João. Então, 3 ali que eram mais próximos, dos quais ele era mais próximo ainda de Pedro e João e mais próximo ainda de João. Então, intimidade, graus é uma coisa, mas Jesus amava todos. Ele não fazia panelinha, ele não fazia exceção. Então, ame a todos. Paulo aqui demonstra isso quando escreve a carta da igreja aos Colossenses. Por que Paulo escreve essa carta? Paulo escreve essa carta porque a igreja enfrentava o que é muito comum de enfrentar hoje: heresias. A igreja enfrentava muitas heresias. Tinha cerca de pelo menos 4 correntes de pensamento, 4 tendências mais fortes que pairavam ali, estavam influenciando o pessoal da época. Quem estudou um pouco de história sabe da influência da cultura grega romana naquela época, helenística. Então eles tinham aquelas correntes de pensamento filosóficas que estavam começando agora a interferir de forma significativa nas igrejas. Tanto que até o primeiro e segundo século, uma dessas correntes, que é o gnosticismo, ela foi dificilmente combatida, foi difícil de ser combatida. Pessoas importantíssimas foram levantadas por Deus para combater as heresias. São 4 correntes de pensamento principais que perpetuavam na época: o gnosticismo, o legalismo, o misticismo e o ascetismo. O gnosticismo, ele pregava o seguinte: existe um conhecimento secreto chamado de gnose, e que só é salvo quem acessa esse conhecimento secreto. Se você acessar esse conhecimento secreto, você está salvo. Se não, me desculpe, meu amiguinho, tá de brincadeira, não está salvo. Só quem acessa esse conhecimento secreto. Aí o que é? Eu não posso falar, é secreto. Descobre. Meu amigo, a Bíblia é a revelação da palavra de Deus. Está aqui, não tem nada de secreto não. Senta numa cadeira, deita numa rede, peguei de manhã fazendo isso, e vai ler a Bíblia. Estuda a Bíblia. Estuda aqui, está revelado. Que isso? Não tem nada de secreto para você não tem isso não. Outro é o legalismo. O legalismo é mais conhecido pela igreja, né? Especialmente aqueles que vêm muito no EBD, pastor Orlando com certeza falam muito, as salas de jovens ali, a galera está por dentro do que é o legalismo. O legalismo, a gente tem uma boa noção, mas eu escrevi uma definição própria aqui para ler para vocês, mas é a rigidez na observância de tradições e regras que são meramente rituais, negligenciando a verdadeira essência da fé e o relacionamento genuíno com Deus e a prática do amor ao próximo. Em resumo, o legalismo é eu vim para a igreja, eu canto, eu oro, mas eu estou sendo salvo por causa disso, estou seguindo a regra que eu estou apresentável para vocês, diante dos homens, mas meu coração diante de Deus está sujo, podre, não adianta nada, não adianta nada. Eu não tenho amor ao próximo, eu sou como um fariseu, os fariseus eram o maior exemplo de legalismo na Bíblia. Eu chego no mendigo e eu oro para ele: oh meu Deus, que Deus te abençoe aí, ó, e vou embora. Já está vindo 2 para sobre isso, não adianta nada, você é hipocrisia. Você ora para o cara e não dá uma vida para ele. Que isso? Que adianta? Não, Deus deixa seu marido aí. Não é assim. Você não é salvo pelas obras. O legalismo beira a salvação pelas obras, assim como outras das linhas de pensamento que eu vou falar aqui, que preparavam naquela época. O misticismo, ele é muito comum hoje em dia, é muito comum mesmo. E o gnosticismo está aumentando. Ele foi muito combatido, graças a Deus, que eu espero. E o legalismo ainda perpetua nos dias de hoje, e o misticismo também. O que é o misticismo? A gente tem 2 extremos, né, que se referem a isso. A gente tem o deísmo e o misticismo. O deísmo, ele é o seguinte: Deus criou o mundo, né, e deixou para lá. É que nem alguém que faz um programa, um algoritmo, criou, mas não dá manutenção ao algoritmo. Criou e agora vai para conta própria. Tem as leis corridas, criou as leis, está aí.
mas ele não interfere mais na história, ou ainda interfere minimamente na história. Então ele criou e deixou uma conta própria. Vocês se virem agora. É uma linha de pensamento extrema, completamente errada. Vemos a intervenção de Deus na história do mundo. O misticismo, ele vem no outro extremo. O que é o misticismo? O misticismo é o seguinte: a pessoa vê Deus e o diabo tudo. Tipo assim, reprovei uma prova, diabo. Como é que o diabo vai reprovar por causa do ódio inimigo? Eu estou andando aqui, né? Eu mexendo no celular aqui, peça de ir, meu Deus, ou seja, o inimigo vai atrapalhando, né? Não, mas eu fiz cuidado ao mexer no celular em bom caminho, não, o inimigo, tá? Então o misticismo é isso. O misticismo ele quer enxergar tudo isso. Mas na época não era nem tanto isso que pegava. O misticismo está acima de um dia. Era, de certa forma, eles acreditavam que algumas pessoas tinham um acesso sobrenatural especial que outras não tinham. Em que aspecto? A gente tem um exemplo disso. Várias igrejas foram fundamentadas a partir disso. A gente tem os Mormons, né? O cara falou que teve uma visão com um anjo, e aí falou: não, tudo bem, bigamia é liberada. Quem é Mormon, tudo bem, o anjo me revelou isso aqui, ó. Tá contra a palavra de Deus, não, o anjo falou. Entendeu? E tem várias outras denominações que eu não vou mencionar aqui. Então o misticismo, ele pregava isso. E a gente tem ascetismo também. O ascetismo é uma doutrina que crê numa severa disciplina do seu corpo e da sua mente, do seu espírito, para poder chegar até Deus e alcançar o caminho da verdade. Aí você fala assim: peraí, essas três você fala bem óbvio, né? Não tem nem de brincadeira, não fala assim, tá muito errado. Mas esse aí, o que tem de errado isso aí? A gente tem que estar com controle, tem que ter disciplina mesmo. Que é isso? Eu aprendi errado na Bíblia, a gente vê versículos sobre disciplina, sobre autocontrole, não da forma que os ascetistas pregam, não da forma que eles pregam. A gente chega a Deus que nem está aqui, ó, cansado e oprimido, do jeito que você está. Venha do jeito que você está. Depois você chega, aí sim, você se transforma. Você não consegue ter domínio próprio e autocontrole e disciplina sem Jesus na sua vida. Você não consegue. Primeiro você vem, depois ele te assegura. Aí vem mais lá assim: fruto do Espírito, domínio próprio, os 8 frutos do Espírito. Uma das 8 características do fruto do Espírito mencionado em Gálatas 5, domínio próprio. Sem Cristo você não vai ter isso. Então você não tem que ter isso para chegar a Deus. Ao contrário, você chega a Deus e Deus vai te garantir isso. Então Paulo escreve essa epístola para rebater essas heresias que estão ocorrendo. Algumas delas perpetuam nos dias de hoje de forma diferente, e a gente tem várias outras. Paulo inicia a carta, né, no versículo 2, ele fala: graça e paz a vós outros, a parte de Deus, vosso Pai. Ontem no culto de jovens eu prometi, eu falei: mas eu vou falar um pouco sobre isso, sobre a salvação, graça e paz, né? Tinha cliente que a gente até chegou de comentar isso aqui na frente, coincidência, né? Valeu, tá vendo? É o seguinte: na igreja batista a gente tem esse costume de falar graça e paz. Salvação bíblica paulina. Paulo, em alguns momentos, ele usa a paz de Deus também, né? De onde vem isso? Os gregos tinham o costume de, quando escreviam, eles colocavam uma salvação graça, a graça, dava salvação pela graça. Os judeus, eles tinham um cumprimento shalom, que quer dizer paz. Eles davam paz, shalom. Daí vem paz de Deus, porque os judeus não creem em Jesus Cristo. Daí os assembleianos, por exemplo, têm o costume de falar paz do Senhor. Eu na Assembleia eu comento a paz do Senhor. Então deles, não tem nenhum problema falar a paz do Senhor. Porém, Paulo aqui ele junta as duas salvações, a salvação grega, que simboliza o gentio, simboliza nós, e a salvação judaica, para poder pegar todo mundo. E ele fala: a graça e a paz sejam com todos vocês. E essa era a salvação mais comum que Paulo usava em todas as suas epístolas. Então, assim, é questão de gosto. Tanto faz qual salvação você vai usar, desde que seja para a glória de Deus e engrandeça o nome dele. Mas eu, particularmente, já gostava, quanto mais eu estudo, pensei que eu já sabia o porquê, quanto mais eu estudo, mais eu prefiro falar graça e paz. Amém? Vamos ler aqui alguns versículos. Me perguntaram, fala os versículos que nós colocamos na frente. A gente teria que ler de qualquer jeito, então vamos colocar no nome 12, né? Que aí a gente lê ali, não precisa ler de novo. Se vocês leram, prestem atenção. E não somente como legalistas, cumprindo o ritual de pé, lendo as letras que estão ali, sem reparar sequer 3 palavras que estão escritas ali. Cuidado, hein?
Os versículos que a gente vai ler vai ser do 13 ao 23. Uma leitura um pouco extensa, a depender do seu costume ler na Bíblia. Vamos lá, 11 versículos. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, do primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a nós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, nos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e a qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? É interessante que alguns estudiosos, aliás, alguns não, muitos estudiosos negam a autoria paulina dessa carta. Tá? É debatido, é muito debatido. Você pensa que o debate de Hebreus é quente, né? E alguns atribuem a Paulo, por mais que há um consenso de que não foi ele. O consenso, na verdade, na teologia, é de que não tem como afirmar quem foi. Não vamos falar que não foi Paulo nem quem foi. Mas aqui tem um debate sério mesmo, de que não foi Paulo que escreveu essa epístola. Mas a gente tem aqui várias evidências de que foi ele que escreveu. Uma delas, ele se menciona, ele fala, olha, era comum na época as pessoas utilizarem o nome de um dos apóstolos, né, Pedro e Paulo, que era comum mesmo, muito comum, para poder ganhar, né, veracidade, ganhar mais credibilidade ali, para espalhar aquela mensagem. Só que, mesmo tendo secretários, né, pessoas para escribas, pessoas para escrever, muitas cartas Paulo não escreve, ele menciona seus escribas, em algumas e outras não, ele só falava e a pessoa escrevia para ele. Ele vai lá e fala, eu, Paulo, de próprio punho, estou assinando isso aqui, ó, tipo uma assinatura, para você ver que é eu que estou escrevendo. A confirmação, não é Paulo que está escrevendo esse negócio aqui. Paulo, na época, negou hoje em dia. Primeiramente, a maioria esmagadora da população que era analfabeta, não era fácil. E Paulo faz isso aqui. Na verdade, eu vi bastante sobre os argumentos de quem duvida de que foi Paulo realmente escreveu a carta, mas não são convincentes. Os argumentos não se sustentam. É como essas heresias aqui. É interessante que essas heresias, elas sempre têm um ponto de verdade, né? Senão não pega ninguém. E o único jeito de combater a heresia é conhecer a verdade. Tanto que Paulo, ele vem aqui, diferentemente de Gálatas, por exemplo, que ele tem uma postura mais argumentativa, no sentido de expor os argumentos dos hereges lá, né? E dos judaizantes, e ele vai, rebate, expõe, rebate. Aqui ele só fala a verdade. Ele só vem e fala, ó, estão falando isso aí, é o seguinte, ó, é isso, Cristo é isso. Aqui a gente tem, ó, um guapíssimo, aqui a gente tem o fino do fino da Bíblia, gente. Por favor, tenha consciência da importância desse trecho que a gente acabou de ler. Esse trecho, principalmente do versículo 15 ao versículo 20, é chamado de o poema de Colossenses. Nenhum trecho do livro de Colossenses é mais estudado do que esse trecho, Colossenses 15 ao 20. Inclusive, alguns estudiosos atribuíam isso aqui a uma música, pela fonética e o jogo de palavras que existem aqui, principalmente no original grego. Em português você não vai perceber tanto, mas no original grego você consegue perceber. Mas é um consenso, né, entre os acadêmicos que, na verdade, não, isso foi o próprio Paulo que escreveu, não é uma música que ele pegou e colocou, não. Mas isso é muito poético, é bonito. Aqui a gente vê falar de Cristo, como você não, de forma tão sublime e excelente, como você não vai ver, dificilmente, em nenhum outro livro do Novo Testamento. Dificilmente você vai ver no Novo Testamento. Talvez seja aqui a declaração mais abrangente, mais fina, né, mais
de Jesus de todo o Novo Testamento. Dificilmente você vai encontrar. Vamos ler aqui de novo? Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a gente tem que entender o seguinte: você não nasce salvo e se perde no meio do caminho, não. Você nasce condenado. Você nasce pecador, depravado. Vai ler Romanos 1 e estudar. Você é depravado. Todos somos depravados. A gente nasce nessa condição, nas trevas. E aí a gente precisa de Cristo para chegar à luz. Ele é o caminho. Não é autodisciplina para chegar a Deus, não. É chega em Deus e aí sim você vai ter autodisciplina. Versículo 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É interessante essa palavra grega para remissão, que aparece aqui no versículo 14. A palavra grega é apolitroses. Algo difícil de falar, não sei falar grego, não consegui falar grego certinho, não sei falar grego ainda. Apolitroses. Essa palavra significa libertação ou libertação pelo pagamento de um preço, certo? Então, aqui o apóstolo está falando o seguinte: olha, a gente tem a redenção. Versículo 13: vocês são trevas, ou isto é, somos escravos do pecado, escravos do mundo, mas ele, redenção, libertou vocês, não foi de graça, não. A salvação é pela graça, mas não foi de graça. Ele pagou o preço. Nas leis, ele foi lá e cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Então ele foi lá e pagou o preço para nós. Com isso, a gente é livre. Eu não sei se na sua Bíblia tem, espero que não. Alguns manuscritos foram surgindo, ao longo da história com um trecho que não consta aqui, em Colossenses 14. E talvez a sua versão de Bíblia possa ter esse trecho. O trecho em grego, dietou aimatos aoto, que significa por meio de seu sangue. Então eles colocaram isso no final, por meio de seu sangue. Se a sua Bíblia tem isso, isso não consta nos melhores manuscritos, beleza? Os originais, os da igreja primitiva, isso não consta. O correto é como está, por exemplo, na minha, que fala apenas, tem várias versões, claro, mas esse acréscimo não é correto. No qual temos a redenção e remissão de pecados, só, não por meio do seu sangue. Por mais que está biblicamente correto, não está incorreto isso, é tanto que acredita-se que isso foi acrescentado, inspirado em Efésios 1,7. Lá em Efésios 1,7 essa expressão aparece desse jeito aqui. Acredita-se que é acrescentado por isso, mas não está nos melhores manuscritos. E a gente tem o costume de sempre pegar os originais, por mais que está certo biblicamente, mas isso é garantia, da leitura, dos antigos, parece da crítica textual, é garantia de que a Bíblia que você lê é a Bíblia original desde o certo. Não dá tempo de dispor tudo isso, dispor todo o texto certinho, mas essas coisas dão a garantia de que, o que eu estou lendo aqui realmente é o que Deus propôs, é o que Deus colocou no coração do autor, do escritor disso aqui, e não foi deturpado ao longo do caminho. Seria até interessante um estudo só sobre isso, Todo cristão tem que fazer um estudo sobre isso, ver como a Bíblia é conservada, como Deus conserva a Bíblia. O deísmo está errado, Deus não deixou para não, ele interfere. Deus preserva a Bíblia. Não tem várias Bíblias, não sei o que. Tem, Eu vou dar um exemplo aqui. Eu já fui dessa igreja. Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, a Bíblia deles é recente, rapaz. Deles foi de agora. Aí a nossa está diferente agora? Não está. Então, assim, tem algumas diferenças, mas, por exemplo, a Bíblia católica, tem os apóstolos, mas são todos do Antigo Testamento. O Novo Testamento católico é exatamente igual ao nosso. É igual. O Novo Testamento é igual. A gente tem a garantia que está tudo certo. E aqui, no versículo 15, dá início então à sessão da poesia. E é interessante que Paulo, ele faz a salvação, ele faz uma oração aqui no versículo 3 até o 12, ele faz uma oração e ele fala o seguinte: depois, aplicação prática. Ele chega à aplicação prática. Esta era sempre a estrutura do sermão de Paulo. Paulo vem com a doutrina e a aplicação prática depois. Ele faz isso em Efésios, faz isso em Gálatas, ele faz isso em Romanos. Quando você tem conhecimento e lê com esse olhar, você consegue ver a diferença dos versículos anteriores, daquele capítulo ali, onde é só doutrina, e o outro capítulo onde começa a aplicação prática. Romanos, por exemplo, eu cheguei em casa e ler Romanos até o capítulo 11. Depois você lê do 12 em diante e perceba a diferença que tem ali. No capítulo 11 ele fala doutrinas, ele explica. Depois do 12 em diante, a aplicação prática, a vida da igreja, individual de cada cristão. E aqui,
Paulo ora por eles e depois vem uma aplicação prática, do versículo 13 em diante. Porque não adianta só orar, como exemplo eu falei no medinho, Paulo e Tiago, que Tiago fala na capítulo 2, sua carta, seu livro. Não adianta nada, só oração sem ação. Um exemplo claro que Paulo está fazendo aqui, inclusive, é: você viu o irmão ali caindo numa heresia, caindo numa falácia, você só ora por ele, mas você não esclarece a verdade para ele. Não adianta nada. Paulo ora por eles, ora por Epáfras, né, responsável pelas 3 igrejas, e depois fala: ó, é isso. A verdade é essa. O que é a verdade? Que este, versículo 15, é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas do céu, sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Tem uma música muito bonita, né? Não estou falando da Colossenses, é muito bonita. Colossenses, suas igrejas jamais, é linda, magnífica. Mas tem uma outra também, Colossenses 1, que canta literalmente esse trecho que por meio dele foram criadas todas as coisas. Entenda a importância de Cristo. Cristo é as primícias, ele é a primazia de tudo. É isso que Paulo fala aqui. Ele já existia antes do tempo e do espaço, porque ele não foi o primeiro a ser criado. Não. Por meio dele foram criadas todas as coisas. Por meio de Cristo o tempo foi criado. Por meio de Cristo o espaço foi criado. Nesse versículo aqui é condenado algo que era comum na época: a adoração a anjos, a seres angelicais. Isso era muito comum. E se você quiser, mas não está de Colossenses, fica aqui, pode abrir sobre 3 referências: Lucas 4:8, Romanos 1:25 e o mais famoso, 1 Coríntios 6:3. Paulo fala: vocês não sabem que nós vamos ajudar os próprios anjos? Os anjos não são adorados. Quando Romanos fala: não adorem a criação, a criatura, adorem o Criador. Nós somos criatura de Deus. Homem não adora outro homem, só Deus. Somente a Deus a glória. Só lhe deu glória. Nos 5 solas da forma protestante. Anjo também é assim, também não adora a Cristo. É ele que a gente vai adorar. Continuação, versículo 17: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. É o argumento de Paulo. Ele foi criado, ele não foi criado primeiro, ele já existia. Através dele as coisas foram criadas. Então você vai adorar quem? Uma criação, uma criatura, ou o Criador? E aí, gente? Versículo 18: ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Hoje no DVD a gente fala um pouco sobre isso, né? Você dá migalhas para Deus. Você tem dado migalhas para Deus, porque Jesus quer o seu melhor. Ele não quer migalhas suas, não, porque ele é a primazia. Ele quer as primícias. Impossível falar desse tema sem lembrar do sacrifício de Gênesis 3, né? Gênesis 2, é sacrifício de Caim e Abel. Porque o sacrifício de Caim não foi aceito, o de Abel foi aceito. Abel pegou as primícias do seu rebanho, enquanto Caim pegou uns restos lá das verduras que ele tinha e doou para Deus. E falou: está aqui o sacrifício. Então Deus quer as primícias. Cristo é o cabeça da igreja. Interessante como Efésios e Colossenses, é muito interessante você ler sobre elas cartas juntas, porque em Efésios Paulo fala das doutrinas. Muito obrigado, Deus. Paulo fala das doutrinas da igreja, e em Colossenses, né, ele fala do cabeça da igreja. É como se em Efésios ele falasse do corpo, e em Colossenses ele falasse do cabeça. Vamos ver mais sobre o cabeça do corpo, que é Cristo. Versículo 19: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. A palavra grega para plenitude aqui significa toda a plenitude de deidade, no sentido de divindade, um estado pleno, inalcançável pelo ser humano. E que, havendo feito paz pelo seu sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E aqui termina o famoso poema de Colossenses, certo? A gente foi salvo da ira de Deus. Ele nos reconciliou com Deus. Olha esse versículo 20 ali, ó. Agora a gente tem paz com Deus. Não é isso que Colossenses e suas vidas de amor canta? Agora nós temos paz com Deus. Não vou cantar, senão vai embora, né? Aí já não vou cantar. Mas nós temos paz com Deus. Aí é capaz de vocês se eu cantar.
Nós temos paz com Deus, somos reconciliados. Quando você nasce pecador, depravado, condenado ao inferno. Você nasce condenado ao inferno. Sem Cristo você vai para o inferno. E é com Cristo que você é reconciliado com Deus. Porque Deus, quando Ele te olha, Ele vê o quê? Pecado. Você é um pecador como qualquer outro. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, agora Ele olha para o sacrifício. Ele vê a reconciliação. Ele vê a politroses, a reconciliação que Jesus te fez. A expressão do versículo 13 e 14 é justamente te libertar do pecado. Ele te paga o preço e te libertou. Então é isso que Deus viu. Agora você está reconciliado. Para encerrar, versículos 21 a 23. A vós outros também, que outra hora eram estranhos e inimigos no entendimento das vossas obras malignas, porque éramos inimigos de Deus sem ter Cristo. Agora, porém, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, a qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui Paulo faz uma exortação prática. Ele fala: olha, eu quero que mediante a isso que você faz. Ele dá uma frase que eu amo essa frase: se você alega veementemente que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, mas você não muda de vida, não muda de atitude, eu te pergunto, Ele te salvou de quê? Você é a mesma pessoa. Ele te salvou de quê? De nada. Foi contigo mesmo. Venha e fique como estás. Venha e seja transformado. Venha e seja transformado. Vou mencionar aqui, eu amo essa citação aqui, Paul Washer, na seu famoso sermão, sua famosa pregação chocante. Paul Washer usa um exemplo muito bom. Ele fala: imagine se eu venho para vocês, me atraso meia hora para pregar. Paul, o que aconteceu com você? Me desculpem, eu estava vindo no carro e aí um grande caminhão veio a 200 por hora e ele bateu em mim, mas eu consegui chegar a tempo. O que vocês vão pensar? Aí ele fala: vocês vão pensar duas coisas, né? Ou eu sou um mentiroso, ou eu sou um maluco. Porque é impossível ter um encontro com algo tão grande e continuar do mesmo jeito. Jesus é o próprio caminho. É impossível ter um encontro com algo com Cristo e continuar do mesmo jeito. Eu tenho um costume sempre de falar o título do sermão antes de cumprimentar os irmãos, né? Não sei quem é o título. O título é: Jesus é suficiente. Quem tem Cristo não precisa mais de nada. Mais de nada. Ele é suficiente. Mediante a isso que você faz. Paulo fala que você tem que fazer. Não sei se você faz isso, mas a partir de agora, faça. Se faz, continue no caminho certo. Ele fala: olha, mediante sua morte, ele apacentou vocês. Ele quer que vocês se apresentem perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ser santo não é não pecar. Você vai pecar. Infelizmente, vamos pecar sim. Mas a santificação é o processo de alguém que está sempre se limpando. Você se sujar é uma coisa, aceitar sujeira é outra. Você sempre tem que buscar a sanção, sempre se limpar, o tempo todo. Inculpáveis, sem peso na consciência. Já reparou que tem coisa que a gente faz que a consciência pesa? A gente não vai perder hoje, Jesus recebe os pecados ocultos. Mesmo o pecado sendo oculto, mas sua consciência pesa, porque Deus sabe. E você sabe, a consciência pesa. Isso é horrível. E aí seja irrepreensível. Inculpável é um pecado oculto, só você sabe, só você pesa. Irrepreensível é um pecado social, um pecado perante a sociedade. As pessoas agora sabem, como lá em Josué 7, né? O pecado estava oculto, ele foi revelado para toda a congregação, todo mundo sabendo, o Israel todo. Então, pecados perante a sociedade, a gente tem que ter uma postura irrepreensível sempre. Não quer dizer que você não vai ser arrependido em momento nenhum, né? Você tem que ser aberto à exortação quando está errado. Você sabe que está errado, sabe, mas você tem que ouvir. Eu pego na semana passada do sábado, pego sobre Pedro. É interessante o versículo que fala o seguinte: olha, quando os cristãos têm que ser lembrados e não informados. Por isso que a gente tem que ouvir muitas vezes a mesma coisa. Porque se está tendo que ouvir, é porque não está seguindo, né? Está obedecendo. Você tem que ouvir de novo. Você não está obedecendo, ouve de novo. Tem que ouvir de novo, até você fazer. Tem que ouvir. A maioria de nós precisamos mais ser lembrados do que informados. Então seja irrepreensível. E também sobre isso, uma frase interessante que eu ouvi: muitas vezes a ovelha perdida não volta com medo do julgamento das outras 99.
Nós, enquanto igreja, vamos ler, depois que vocês lerem Gálatas 6, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Como tratar o irmão que desviou a fé? Como tratar? Primeira coisa, vigia para não cair que nem ele caiu. Segunda coisa, exortar com amor e mansidão, porque você não vai dar uma mudança nele. Agora, muitas vezes, você não precisa falar nada. Você vai olhar de uma pessoa, camarada, ou a menina entra ali pela igreja, todo mundo olha, ele está com uma olhadinha assim, gente, ninguém é bobo, todo mundo percebe isso. É feio, isso é feio. Um grande teólogo fala o seguinte, eu vou falar uma esqueci, estou em dúvida entre dois, se foi Edwards ou Charles Spurgeon, ele fala o seguinte: a igreja me parece ser o único exército que deixa os feridos para trás. Porque a pessoa, uma vez que ela caiu, como que ela vai voltar agora? Se a gente não aceita a pessoa de volta, como que ela vai voltar? Se nós somos os primeiros a tacar pedra, fazer igual no Antigo Testamento, vamos apedrejar essa pessoa agora. Não é assim, não é assim. Esse Cristo aqui, ele nos reconciliou. Deus, quando olhava para a gente, ele via infinitamente pior do que você, obviamente, pecou. Infinitamente pior. E com o sacrifício do seu filho, agora ele olha e ele vê você reconciliado, justificado. A palavra grega para justificar, de Caio, 2 horas no final, significa o seguinte: você cometeu uma porrada de atrocidades, muitos crimes, alguém tem que ir lá te prender. Alguém te prende, chega aqui, o juiz está aqui. Aí ele olha para você e fala: pô, inocente. Não é. É justo. Justificado na Bíblia, aparece várias vezes, né? Mais de 80% das vezes que aparece, significa literalmente isso: a ação de te justificar sem se merecer. Você não é justo. Deus te justifica. Então, por que você se coloca na condição de juiz perante os outros? Você tem que ter uma postura irrepreensível, mas caso alguém caia, vamos agir como fala em Gálatas 6. E para finalizar, se é que permaneceis na fé. Então, uma prova de que você permanece na fé é que você segue esses 3 princípios que Paulo aponta aqui: ser santo, isso é algo entre você e Deus, você está sempre se santificando, ninguém está vendo, né? Alguém entra no teu quarto, olha o secreto, Deus está vendo, você sempre se limpando, tem coisas que só você sabe. Ser inculpável, que está na escala da consciência, é você com você mesmo, o Espírito Santo dentro de você, que te acusa constantemente, não tem a consciência tranquila, está santificando. E, em terceiro, irrepreensível perante a sociedade, não tem o que falar de você. Não é mal pagador, não é mentiroso, não é desonesto, dá gosto dos outros. Faz o básico, todo cristão tem que fazer o básico. Não tem nada para criticar, nada para escandalizar o Evangelho. Não que você não vai cair em algum momento, mas se cair tem que se levantar. E Paulo fala lá em 1 Coríntios: quem está em pé, vigia para que não caia. Se você permanecer firme na fé, olha aí, alicerçado, não deixando afastar a esperança do Evangelho que você ouviu, isso vai acontecer, você vai ser santo, culpado e irrepreensível. E Paulo é que testifica isso, e Paulo era qualquer um. Nós não vamos ser perfeitos. Inclusive é interessante, a palavra grega para imagem que aparece também em Colossenses, não aqui, capítulo 2. Somos imagem de Deus, e fala que Jesus é a imagem de Deus também. A palavra grega para imagem, ela tem 2 significados. Ela é uma expressão comum para um espelho, né, que repete uma imagem, e também para uma imagem, uma cópia, mas que não é igual, ou ainda, uma melhor representação, uma cópia com defeitos. Então, Jesus, ele é a imagem de Deus, literalmente, e nós somos a imagem de Jesus, só que com defeitos. Mas não é porque você tem defeitos que você vai relaxar. Você vai buscar ser o quê? Alicerçado, permanecer vigilante, santo, inculpável e irrepreensível. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. História lembrando uma história, a pastora sempre falava do dólar, né? O cara era chamado para contar dólares lá, e aí ele colocou notas de dólares, o cara apontando pá. Não achou nota falsa. Cara, rapaz, eu só vou te contratar se você achar nota falsa. Ele contando, não achou nota falsa. Terceira vez, não achou. Falou: então você demitiu. O cara, não. Beleza, agora você pode ser contratado. Você vai ter tanto contato com as notas verdadeiras que quando você vê um erro, uma falsa, você vai achar na hora. Quer fugir de heresia como a igreja de Colossos? Vem pra cá, ó. Leia, busque isso aqui. Medita, não é só ler, não, meditar de dia e de noite. A Bíblia é a palavra de Deus. Tenha contato com a verdade, e assim não vamos cair nas heresias que tem no mundo aí. Amém? Amém.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, sou grato ao Senhor por essa oportunidade, por estar aqui mais uma vez, pregando, expondo a palavra do Senhor. Peço que o Espírito Santo, Senhor, sempre capacite, tudo é para a honra e para a glória do Senhor. Sem ti eu não sou nada, eu não consigo fazer nada. Peço que essa palavra seja edificante, que a gente não seja somente ouvintes, mas praticantes. Aquilo que a gente ouviu, que entre firme nos nossos corações e produza de fato uma mudança de vida genuína na vida de cada um de nós, da nova inclu também, Senhor. Que a gente possa praticar isso, ser imparável, santo, irrepreensível, alicerçado na fé, reconhecendo que o Senhor é suficiente. Quem tem Cristo não precisa mais de nada. E a gente tem que viver baseado nisso. Somente a graça do Senhor nos basta. Abençoe cada um de nós, todos os nossos familiares. Eu te agradeço por tudo que tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor vai fazer. Amém. Amém. Agradeço a oportunidade.